E aí galerinha batuta, beleza? Bom, seguindo a linha do nosso último vídeo que nós fizemos, como poder melhorar na subida, e eu falei sobre a importância das rodas. Então, um dos nossos amigos inscritos do canal pediu para a gente falar um pouco sobre a diferença entre rodas com rolamentos e rodas com esferas. Então eu tenho aqui os dois exemplos, tá certo? Então hoje o nosso vídeo vai ser sobre isso. Nós vamos falar sobre as diferenças entre rodas com rolamentos e esferas. Vai lá, deixe o seu joinha aqui, se inscreva no nosso canal porque esse vídeo de hoje é muito bacana. Vai lá no Instagram, @pedalares, e também nos siga. Nós temos muita conversa e muito bate-papo pela frente, entendeu? E vai também lá no nosso Classificados, anúncio grátis, www.pedalares.com.br. Vamos lá, segue o vídeo! Rodas rolamentadas ou rodas com esferas. Na verdade, as rodas com esferas, elas podem ser chamadas também de rodas com rolamentos de bacia, mais conhecidos porque no passado, na verdade, só existiam esses tipos de rodas, tanto a Shimano quanto a Campagnolo, que são precursoras aí nesses modelos e outras marcas também, eles tinham esses modelos de rodas com esferas. E de alguns anos para cá, as rodas rolamentadas, elas tiveram um boom muito grande. Mas aí que fica a nossa pergunta, qual é a melhor? Rodas com esferas ou rodas com rolamentos? Bom, antes de nós conversarmos sobre esse assunto, nós vamos entender um pouco mais qual é e o que é e qual é a diferença de uma para outra. Nós vamos inicialmente falar da mega corporação nipônica Shimano. Isso porque na verdade a Shimano ela não mudou a sua filosofia e ainda utiliza o sistema de rolamentos de esferas ou rolamentos de bacias em suas rodas, independente do modelo, desde os modelos de entrada até os modelos de alta gama. Então nós vamos começar inicialmente falando das rodas com rolamentos de esferas. Antes de mais nada, nós precisamos entender as forças que agem em cima da bicicleta. Na verdade, quando nós estamos pedalando, não incide somente a força vertical, o nosso peso sobre a bicicleta. Não, na verdade existem forças oblíquas, são forças laterais, verticais. Então isso exige uma torção, vai fazer com que a bicicleta sofra essas torções e obviamente as rodas são as que sofrem mais. E a Shimano, em sua filosofia, ela não muda essa filosofia. E é até interessante porque aqui na descrição eu vou deixar um vídeo do que a Shimano fez e mostrou sobre a sua filosofia de como funciona um rolamento de esferas, tá certo? Então, como vocês podem perceber, é muito interessante porque os rolamentos de esferas, eles trabalham com uma certa folga, um limite de folga. Esse limite de folga proporciona com que a roda tenha uma torção, onde a roda possa ter uma torção sem que ela deforme, sem que ela dê problemas. Porque esse limite já é programado, desde que todos os ajustes feitos nos chamados porcas, nos cônicos, nas bacias, nas contraporcas, sejam feitas de modo correto. Então é muito interessante, a Shimano ela não muda essa filosofia, tá certo? Enquanto que na maioria das outras empresas, elas utilizam os rolamentos. Eu tenho um exemplo aqui, uma roda de marca, certo? Essa minha roda da Speed é uma roda Zip, modelo 404, é uma roda antiga, modelo antigo, mas que eu já tenho rodado com ela aproximadamente 60 mil quilômetros. Nós temos aqui duas diferenças de uma roda que funciona muito bem, uma roda excepcional, tá? E outra roda também fantástica, que é uma roda Shimano, uma roda de rolamento e uma roda de esferas. Bom, então na verdade o problema não é aqui entre rolamentos de esferas e rolamentos tradicionais. Não, não é. Na verdade nós temos rodas ótimas com esferas e nós temos rodas ótimas com rolamentos. Como também nós temos rodas péssimas com rolamento e também rodas péssimas com esferas. Tá certo? Então depende de uma série de situações.
uma série de situações. Nós precisamos entender que na verdade não é somente por ser rolamento e nem esferas que vai ser ruim. Normalmente as rodas com esferas, os cubos com esferas, elas são um pouco mais pesadas do que as rodas com rolamentos tradicionais que a gente conhece. Mas precisamos entender que não é só peso físico da roda ser pesada na balança, não. Existe o peso rotacional, que é a inércia que você, a força que você precisa empregar sobre a roda para que ela possa gerar movimento. Então nós chamamos isso de força rotacional. Então nós precisamos aí ter alguns detalhes. Na verdade, como eu havia dito, o rolamento em si, ele é muito bacana, mas qual rolamento utilizar? E se fosse só o detalhe de qual rolamento, nós precisamos entender do princípio da lubrificação. Eu já falei isso em vídeos anteriores. Eu utilizo rolamentos da marca Enduro, são os melhores rolamentos que o nosso dinheiro pode pagar em relação a custo-benefício. Esse rolamento aqui custa na faixa de entre 45 e 55 reais. Mas por que o rolamento Enduro e não os rolamentos tradicionais automotivos? Bom, os rolamentos Enduros, a sua tecnologia de construção, existe o colar das esferas aqui dentro e também na base do rolamento, na base interior do rolamento, como vocês vão perceber nas fotos, existe uma canaleta onde o colar de esferas trabalha dentro dessa canaleta. Então você tem muito mais força e muito mais resistência, muito mais qualidade de giro e também durabilidade do rolamento, porque um rolamento automotivo não tem essa canaleta, tá certo? E além do rolamento Enduro, nós precisamos entender o seguinte: existem rolamentos de alta rotação e rolamentos de baixa rotação. Então, rolamentos de roda são rolamentos de alta rotação. Rolamentos de caixa de direção e de movimento central também são de baixa rotação. Então, são situações diferentes. Outra coisa, graxa. E esse é o fator primordial. Independente se sua roda seja uma roda de esferas ou uma roda de rolamento, o muito importante é a forma com que você lubrifica. Por quê? Existem graxas de alta rotação e graxa de baixa rotação. Normalmente as graxas de baixa rotação são graxas mais viscosas. Ela tem a função de expelir mais facilmente a água, mas ela pesa muito o giro. Então eu utilizo aqui para lubrificar o cubo ou os cubos das minhas rodas essa graxa aqui, ó, que é Finish Line cerâmica. Essa graxa é uma graxa de altíssima rotação, ela é fantástica. Agora, obviamente, ela requer uma manutenção com uma maior facilidade, com uma maior frequência, melhor dizendo, do que uma graxa de baixa rotação, por ser mais viscosa. Então, quando a gente percebe, quando nós temos alguns vídeos, a gente vê alguns vídeos aí no YouTube, desses rolamentos de cerâmica, que a pessoa gira o rolamento, ele fica rodando ali por vários minutos, entendeu? Enquanto que um rolamento tradicional, digamos assim, ele para mais rápido. Isso na verdade não é bem assim, porque na verdade a partir do momento em que nós colocamos os retentores, esses retentores aqui nos rolamentos, e colocamos a graxa aqui dentro, vai haver o peso. Os exemplos que nós temos aí no YouTube, na verdade, são simplesmente sem graxa nenhuma, rolamento seco. Inclusive, sobre rolamento seco, vale a pena ressaltar o seguinte: vários ciclistas competidores, almejando extrair o melhor de suas rodas, eles não colocam graxa nos seus rolamentos ou esferas. Eles colocam um óleo lubrificante, pingam algumas gotinhas de óleo no rolamento para que haja o menor atrito possível. Isso é muito importante. Então independe se a roda é de esferas ou a roda é de rolamento. Existe aí uma diferença entre manutenção com o equipamento certo, com a graxa certa, e os modelos que você vai utilizar. Então você tem excelentes rodas. A Shimano fabrica rodas excepcionais. Eu já tive experiências com marca famosa também de rolamento. Um exemplo, a Mavic. A Mavic, no meu ponto de vista, ela tem um problema muito grave. O problema de usar componentes específicos da marca Mavic. Um exemplo, os rolamentos que nós temos para substituir em alguns modelos de roda Mavic são fabricados especificamente para a roda Mavic. Então, ou seja, você vai ter que comprar somente na mão deles, assim como os raios, as chaves de rodas mudam constantemente. Em termos de giro, você tem aí um custo-benefício de uma roda Mavic muito alto, e no meu ponto de vista não é uma roda que te dá aí uma qualidade de giro tão grande também, tá certo? Esse é uma experiência pessoal. As rodas Mavic de entrada, tal qual as Casirion,
As cross-ride são rodas excepcionais. Quando você começa a pular por umas rodas superiores, elas deixam meio que a desejar. As rodas Shimano, pelo contrário, se você pega, por exemplo, uma RS11, uma MT-55 de mountain bike, ou uma Dura-Ace, que no meu ponto de vista é uma das melhores rodas que eu já tive a oportunidade de usar, usam rolamentos de esferas e são rodas fantásticas. Além do mais, as rodas Shimano têm uma manutenção, desde que com um mecânico especializado, você tem uma mecânica barata, uma manutenção barata, consegue substituição de peças com muita facilidade, como as próprias esferas, com as contraporcas, as ditas bacias, enfim, você consegue ir com muito mais facilidade do que outras rodas. E se tratando de rodas e de custo, nós temos rodas no mercado aí que chegam a custar até 25 mil reais, tá certo? Então o importante é que você saiba escolher o modelo de roda que vai atender o seu bolso, atender também o seu peso, porque cada roda, é bom entender isso, cada roda tem um peso de ciclista específico. Não adianta nada você ter uma roda aí que pese 1,1 kg, 1,2 kg, mas ela não vai te atender. Então existe aí a eficiência e a eficácia. Nem sempre o mais caro, o mais leve é o melhor. Muitas vezes aquela peça que nós temos aqui, que seja mais barata, um cubo Deore, por exemplo, aqui, vai te dar uma qualidade de giro, uma qualidade de manutenção reduzida, um custo reduzido de manutenção melhor que uma roda top. Então, antes da gente começar a discutir que a roda de esfera é melhor, a roda de rolamento é melhor, é bom a gente saber qual é a roda que você está usando, qual é o cubo que você está usando, tá certo? Então é isso aqui, no meu ponto de vista as rodas de esfera são muito boas, muito legais. Você tem roda, um cubo Shimano, por exemplo, você vai ter com a manutenção correta, você vai ter roda para muito tempo. Assim também como uma roda com rolamentos, como eu mostrei aqui anteriormente. Nós temos aqui roda, são mais de 60 mil quilômetros rodados aqui, sem problema algum. Eu dou a manutenção, faço a manutenção, troco os rolamentos quando necessário com o rolamento enduro, faço a lubrificação e está tudo certo. Então, gente, espero ter ajudado. Melhor é termos aí uma roda que atenda às nossas necessidades financeiras, que vão reduzir o nosso custo, do que fazer um investimento muito alto para a gente ter problema. Lembrando sempre, bicicleta nenhuma ganha prova, mas ela com certeza vai fazer você perder se você exagerar na redução de peso dela. Tá certo? Aquele grande abraço, fiquem com Deus, valeu!